Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos fazer uma análise completa de uma empresa que foi quase inevitável trazer análise. Venho sendo muito pedido e realmente faz sentido. É um pedido de análise bem justificável. É uma empresa incorporadora imobiliária do Grupo Cyrela, tem uma operação fenomenal, mesmo sendo uma empresa bem pequena, mas voltada para o alto padrão, lógico. Vou fazer toda essa apresentação. Você que ainda nem conhece a empresa vai ficar familiarizado, entender quem é, o que faz, se tem um bom potencial, e parece que sim. Até porque, desde o início do ano até então, uma valorização de mais de 130%. Isso desde o início do ano. Quando a gente olha da mínima para máximo, valorizou além disso, pagando seus 13% em dividendos. Então, realmente, quem investiu na empresa teve fluxo de caixa com dividendos e ainda valorização de cota. Quem sabe ganho de capital. E eu te digo o seguinte, hoje ainda se encontra barata. A gente vai fazer toda essa análise de precificação mais aprofundada, talvez olhando para o valor do patrimônio, é uma empresa relativamente cara, né? Você paga um ágio ali de quase o dobro do valor do patrimônio da empresa, mas quando olhamos o PL, preço sobre o lucro, é uma das empresas mais baratas do segmento de incorporação. Veja, é uma empresa que realmente vale a pena fazer análise hoje, análise completa, apresentação, resultado, dividendos, projeção, tudo que você tem que saber para ver se realmente faz sentido. Só para te dar um spoiler da empresa que a gente está conversando. Hoje, cotada ali aos seus R$16, valorizando no acumulado do ano 135% a mais, um PL de 7 vezes o lucro, ou seja, é uma empresa barata, não tá cara, frente ao lucro gerado, até porque vem crescendo o lucro. Um ponto muito interessante até, é uma empresa que uma alta inflação, alta taxa Selic, pouquíssimo endividada inclusive, vem crescendo em um ritmo bem interessante, muito por contrário, e eu vou te mostrar esse mata-mata setorial, seguindo a metodologia da análise quantitativa da Tríade, dentre a Lave, Mitre, Elbor, dentre algumas empresas mais incorporadoras. Você vai ver que a diferença de entrega, principalmente, é clara. Por isso, é uma empresa cotada hoje a 2 vezes o valor do patrimônio. É uma empresa bem pequena, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de patrimônio líquido. O mercado vê bastante perspectiva potencial de crescimento, justificando esse ágio que o mercado aceita pagar, até porque é uma entrega, um nível de entrega absurdo frente seus pares setoriais. Um dividend yield atual de 13%, como eu te falei, você teve fluxo de caixa e um grande fluxo de caixa, 13% em dividendos, a gente sabe, não é brincadeira, é diferente da Mitre, que passa por um momento muito mais complicado, queda de resultado, vem sendo muito impactada no seu operacional, uma dívida muito elevada, pagando 14%, diferente da Mitre, e a Lave não. Ela paga isso com a grande saúde da sua operação. Hoje, tendo um payout elevado, né, 94% de payout, pagando até um bom dividendo, 13% em dividend yield, mas um ponto muito importante. Quando olhamos aqui para o dividendo médio dos últimos anos da Lave, é a empresa que atualmente paga 13%, ano passado 9%, 23%, 7,5%, ou seja, em todo o seu histórico de pagamento, desde 2021 a empresa tem ótimos pagamentos. E esse é um ponto fundamental da análise. Eu já vou te mostrar projeção, onde a gente vai olhar para o futuro e vou também te mostrar o ranking do Décio Bazin, olhando para uma média de pagamentos dos últimos anos. É importante você fazer essa análise como um todo, não só a projeção futura e, pior ainda, olhar apenas para o pagamento atual. Você tem que olhar, como eu sempre te falo, a saúde, capacidade, dividendo atual, projeção futura e a constância de pagamentos de acordo com a média. Quando olhamos para a média dos últimos 5 anos, 10% de média, ou seja, melhor do que a Mitre olhando para o dividendo dos últimos 5 anos, sendo que quando olhamos para resultado, já te dando um pequeno spoiler, é uma empresa que veio crescendo ao longo dos anos, diferente também da Mitre. Como eu te falo, sempre te falo o quê? A Mitre é a empresa mais de oportunidade, diferente da Lave, que já vem valorizando muito, a Mitre não, a Mitre vem lateralizando basicamente, ou seja, ainda tendo esse upside seguido em consecutivo a uma melhoria de entrega de resultado. A Lave não, essa daqui sim é uma empresa de crescimento. Hoje, ainda tendo muita margem para aumentar o seu endividamento, sabemos, é um dos mecanismos, um dos principais mecanismos de crescimento de uma empresa. Eu vou te recomendar um livro, fugindo um pouco da pauta, o Almanac de Naval Ravikant. Tá ali atrás, esse livro fenomenal. Não é sobre investimentos, é mais sobre negócios, desenvolvimento pessoal. Nesse livro ele fala sobre 4 métodos de alavancagem de uma empresa, de um negócio ou de autoalavancagem. Você pode alavancar uma empresa por capital, ou seja, você colocar dinheiro, seria esse método aqui do endividamento. Você pode alavancar o negócio contratando a equipe maior, ou seja, pessoal. Você pode alavancar o negócio olhando para tecnologia,
ferramentas, inteligência artificial ou, por último, e eu acho que é um dos melhores, inclusive a forma como eu alavanco meu negócio, mídia. Você pode alavancar o negócio com mídia. A Vulcabras vem fazendo isso muito bem, por exemplo. Vem patrocinando tráfego pago, mídia digital, contratando influenciadores, patrocinando corridas, enfim. Vem fazendo isso de uma forma fenomenal, a Vulcabras, por isso, inclusive, um crescimento de resultado avassalador. É uma empresa pequena, 1 bilhão e 500 milhões de patrimônio líquido, 3 bilhões de valor de mercado. O mercado aceita pagar bem mais caro pela empresa do que o seu patrimônio líquido vale de fato e justificado. Pô, uma empresa que paga muito, com muita previsibilidade, um crescimento muito interessante também, uma dívida bruta de 894 milhões e uma disponibilidade de quase a mesma coisa, em caixa, ou seja, uma dívida líquida de 82 milhões apenas. Nada frente ao seu patrimônio, muito pequena também olhando para EBITDA. Como eu te falei, a Lave é uma empresa do grupo Cyrela. Esse caso aqui em específico mais voltado para incorporação isoladamente. Bem voltada para o alto padrão, vem apresentando um operacional absurdamente interessante, uma margem muito boa, rentabilidade. E eu quero conversar um pouco mais sobre tudo isso agora com você. Vamos olhar para números, resultados, apresentação, que é o que no final das contas realmente importa. Partir mais para análise qualitativa da trade. Quando olhamos aqui mais para o seu operacional, entrega de resultado, momento atual, primeiramente olhando aqui para alguns lançamentos que a empresa fez no terceiro trimestre de 25, Novo Vila Prudente, um VGV total de 159 milhões, que é o total da capacidade de venda desse imóvel, né, desse empreendimento vendido pela empresa, 100% Lavi, 100%. 22% de VSO, que é a venda total que a empresa teve em lançamento. Lembrando que o restante, como sempre, ele vai para estoque, a empresa vende um momento consecutivo, mas lembrando, o lançamento ele tem um custo maior, com propaganda, outdoor, tráfego pago em mídias sociais, enfim. Em consecutivo a isso, a empresa faz um esforço ativo ainda assim, mas muito menor do que na época de lançamento, indo para estoque, sendo vendido consecutivamente, mas em um nível e uma velocidade mais lenta. Astro Santa Marina, aqui 40% Lavi, um VSO de 75%, ou seja, apenas o lançamento quase todo vendido, o empreendimento 75% vendido, um VGB, que é o total da capacidade de esperado de faturamento desse empreendimento, de 266 milhões, tendo VSO total, que é a média dentre todos os lançamentos do trimestre, terceiro de 25, de 54%, bom, bacana, até usando como referência, eu trouxe análise aqui recentemente, a Mitre. A Lave vem trazendo o VSO melhor do que a Mitre, ou seja, ela consegue vender mais em uma média nos seus lançamentos, o que é o ideal, senão vira um estoque imobilizado, né? Vai para o estoque, aí ela tem que fazer uma força de marketing ativo para tentar vender esses imóveis que foram para estoque, gerando assim uma receita imobilizada que não está sendo convertida em faturamento de fato. Podemos ver um bom nível de volatilidade tanto nos lançamentos como também nas vendas líquidas, o que é normal. Como eu sempre te falo, o setor de incorporação, ele é muito volátil por si só. Então eu sempre te convido a tentar olhar o quê? Análise do ano, certo? Os 9 meses de 2024 contra os 9 meses agora de 25. A mesma coisa aqui. Podemos ver que a empresa teve um lançamento menor até então em 2025, também tendo suas vendas líquidas menores do que em 2024. Hoje, agora em 2025, ela vem tendo um resultado primário, veja bem, primário apenas, pior do que em 2024. Olhando para o VSO da empresa, em 2025 agora, em comparação, por exemplo, com o terceiro trimestre de 24, ela vem de uma queda, mas por quê? Houve um aumento de inflação significativo em 25 e também um aumento de Selic. Como eu sempre te falo, isso impacta diretamente a incorporação principalmente, desde suas vendas em toda a operação. Da mesma forma do que a Lave, que vem sendo muito resiliente em todo esse momento, até por ter uma dívida muito baixa, pouquíssimo representativa, um caixa bem elevado, bem interessante. Isso vai impactar positivamente o resultado da empresa, você já vai ver daqui a pouco. Mesmo assim, também é uma empresa que vem sendo punida, de certa forma. Ela vem até crescendo o seu lucro líquido, a linha final vem, e a gente já vai conversar melhor sobre isso. Mas o crescimento poderia e seria ainda maior, mais acelerado, caso o cenário macroeconômico e do setor, essa dinâmica, fosse mais favorável. Mas mesmo assim, ótima empresa, vem sendo muito resiliente e mantendo um ótimo operacional mesmo em um momento muito complicado. A gente já vai fazer o mata-mata dentre a empresa em comparação com outras, Mitre, Elbo, Meunic também, que são empresas do mesmo segmento de atuação, mais ou menos do mesmo tamanho, e você vai ver, a diferença é notável. O que é o VSO? Venda sobre oferta, ou seja,
da capacidade total do lançamento da empresa, quanto foi vendido em lançamento. Nesse momento, até então, no terceiro trimestre de 25, 54%. Inferior, por exemplo, do que em trimestres anteriores. Volatilidade essa que é normal e em cenários macroeconômicos como o que a gente está agora, a perspectiva é sim de uma queda nesse percentual. E olha o que eu venho te falando. O estoque da empresa em comparação com o terceiro trimestre de 24 vem crescendo agora no terceiro de 25. Pô, o que é o estoque? O estoque é um ativo imobilizado. O ativo da empresa, principalmente de uma incorporadora, é feito para gerar renda, ou de aluguéis, ou nesse caso da Lave, de vendas. A empresa é uma incorporadora, então ela constrói e empreende para vender. Quando o ativo vai para o estoque, é péssimo. É ruim porque é um ativo imobilizado que não gera renda, já que não é uma empresa de aluguéis, diferente da JHSF. A JHSF ela até se beneficia, vamos colocar assim, do seu estoque, dos seus ativos imobilizados, porque é uma empresa de renda recorrente em grande parte, tendo um braço também de incorporação. Então, o seu ativo total, que a maior parte é de renda recorrente, shoppings, gastronomia, hospitalidade, enfim, ele gera valorização, então ele valoriza com o passar do tempo. É muito por isso, inclusive, que a JHSF veio de um crescimento de resultado não operacional tão elevado pelas PPIs, que é justamente a valorização desses ativos. Além disso, os ativos geram renda mensal. Em caso ela queira, ela pode vender, além de tudo isso, o ativo, o shopping ou as posições que ela tem. Diferente da Lave, que é uma empresa incorporadora. E aqui a gente entra em um ponto bem interessante. Um ROI, cara, assim, você vai ver a disparidade. Quando a gente for para mata-mata, você vai ver o quão diferente e desproporcional é isso. Hoje a Lave entrega um ROI de quase 30%. É muito elevado, principalmente quando a gente fala para o setor de incorporação. O que é que significa? A empresa tem 1 bilhão e 500 milhões de patrimônio líquido, certo? 1 bilhão e 500 milhões de patrimônio. Desses 1 bilhão e 500 milhões, ela rentabiliza, ou seja, lucra 30% quase, que é justamente os 500 milhões, basicamente, é lógico, a aproximação que a empresa vem lucrando hoje, no acumulado do ano, é olhando para os 12 meses, na realidade. Agora, qual é o ponto? Eu peço que você preste atenção aqui, vou até dar um zoom maior para ficar aqui melhor para a gente acompanhar. Peço que você preste bastante atenção, porque, como eu te mostrei, a Lave ela veio de lançamentos menores, uma venda total, um VSO que veio de queda também, mas o ROI veio crescendo, ou seja, a empresa vem lucrando mais do que nos anos anteriores, certo, Ada? Certo, perfeito. Quando olhamos aqui, lucro líquido da empresa, houve um crescimento bem significativo, inclusive, em comparação com o período do ano passado, 20% de crescimento de lucro. Como é que isso se deu? A receita líquida total da empresa veio de um crescimento 5%, lembrando, ela não só gera receita do lançamento. Essa é a receita mais explosiva, que vem de uma vez só. Mas a empresa também gera receita do seu estoque, prestação de serviço, dentre outros braços operacionais. Um crescimento também de custo, mas, 1% só de crescimento. Ou seja, olhando para resultado primário, lucro bruto, 15%. Maravilha. A empresa realmente cresceu em operacional, resultado primário. Dando continuidade, até olharmos agora para o resultado operacional de fato, já considerando despesas, receitas operacionais, houve um crescimento de resultado operacional de 24%, crescimento bem interessante, e aqui entra o ponto bem positivo. Como é uma empresa que tem um caixa muito elevado e o pagamento da sua dívida bruta não é feita por completo, e sim em uma amortização, qual é o ponto? Presta muita atenção nisso, isso aqui vai agregar valor em toda a sua vida útil de análise. A empresa, a rentabilidade do caixa é de uma vez só. Se a empresa tem 1 milhão investido, ela vai rentabilizar em cima desse 1 milhão. Diferente da dívida bruta. A dívida bruta não é pago de uma vez só. Se ela tem 1 milhão de dívida bruta, ela não vai pagar o CAPEX de 1 bilhão. Existe um cronograma de amortização, ou seja, ao longo de 10, 20, 15, 5 anos, a empresa vai amortizando essa dívida. Logo, nessa situação da Lave, que tem um caixa muito elevado, a empresa hoje tem uma receita financeira de 18 milhões em comparação com sua despesa financeira de 7,500 milhões. Aí você fala, Ada, mas ela não tem um pouco mais de dívida bruta do que de caixa disponível que você mostrou? Ela tem dívida líquida, já que ela tem mais dívida do que caixa? Sim. E é por isso que entra essa explicação da amortização. A dívida não é paga toda de uma vez. Diferente do caixa, que gera uma rentabilidade todo mês frente ao patrimônio total no caixa. Por isso, a empresa tem uma receita líquida no positivo, olhando agora 16, quase 17 milhões em comparação com 10 milhões também no positivo do ano passado, um crescimento de 58%, resultando assim por uma melhoria operacional de fato e também pelo seu resultado financeiro interessante, um crescimento no seu lucro de 20%. Mas, como eu te mostrei, o principal braço de crescimento, o lançamento da empresa,
vem lateralizando. Muito pouco por culpa da empresa, muito mais por fatores macroeconômicos, uma dinâmica de fato do seu setor, segmento de atuação em correlação com a macroeconomia. Taxa Selic elevada, inflação elevada, o que desincentiva o consumo, o financiamento, o consórcio, enfim. Hoje, olhando para o mercado, se encontra bem otimista com a empresa. Não é uma empresa que tem uma base de análise muito grande, né? 5 analistas apenas, mas mesmo assim, uma recomendação de compra forte, 3 recomendações de compra forte, 2 de compra, um preço atual de R$16, botando um pouco para cima, só que o preço-alvo é na casa de R$17,20, sendo que é uma empresa que já valorizou bastante nos últimos 12 meses. E realmente, na minha análise, é uma boa empresa, não só olhando para dividendo histórico, o atual também, olhando para uma projeção futura, muito bem colocada. Olha isso aqui, olha quantas empresas a gente faz o acompanhamento aqui de preço, teto e projeção. Que delícia. Isso é bom demais. É só vir aqui e colocar, ó. Vamos lá, ABCB4, olha lá quem aparece. Voltando aqui para o que importa. Veja, um dividend yield esperado hoje, já tendo valorizado tudo isso e com 60% apenas de payout. Por quê? Aqui não estamos olhando para o lucro, aqui não estamos olhando para o payout atual, que é um payout muito acima da sua média. Na projeção, você tem que ser sempre conservador, porque aí sim você vai ter um preço teto assertivo. Sendo assim, dividend yield esperado de quase 10%, então esperando 10%, 15,50 de preço teto, certo? De fato, é um preço que eu acho mais interessante de compra. É uma empresa que pode continuar valorizando? Pode. Mas a incorporadora, ela tem um nível maior de volatilidade. Ela pode cair novamente para os 15,50 se eu fosse comprar. Não é uma empresa que eu tenho no meu radar pessoal, porque eu tenho outras posições que preenchem essa destinação de capital para essa meta em específico da Lave que eu teria na minha carteira. Não olho para ela, olho para outras opções. Mas se eu fosse comprar, seria realmente por esse preço, 15,50. Olhando aqui no nosso valuation, é uma empresa que hoje, mesmo gerando muita rentabilidade, quase 30%, é uma empresa cara frente ao valor do patrimônio. Então, olhando apenas para valuation, a empresa se encontra um pouco acima do seu valor presente e descontado, que seria ali na casa de 13,40. Por quê? Ela gera muita rentabilidade, muito acima do que seus pares setoriais, mas é uma empresa que você paga também 2 vezes o valor do patrimônio. E para finalizarmos, olhando para a gestão de risco e precificação, nível de risco 0. Alto dividendo, uma margem elevada, cresce muita receita, dívida baixa, rentabilidade também muito elevada, e em precificação perde ponto apenas quando olhamos para P sobre VP, já que de fato a empresa é relativamente cara frente ao valor do patrimônio, e sobre EV sobre EBITDA. Por quê? Muito do seu lucro provém de resultado financeiro. Quando olhamos apenas para o operacional, ela se encontra um pouco acima do EV sobre EBITDA que estabelecemos ali como o ideal. E para finalizarmos, olhando aqui na empresa, eu até poderia colocar a Síria aqui, mas é uma empresa muito maior. Então, prefiro manter uma linearidade de tamanho de operação. Olhando para empresas basicamente do mesmo setor de incorporação e também muito próximas em tamanho, seus 1 bilhão de patrimônio líquido, um pouco mais, um pouco menos. Olha isso aqui. Primeira coisa que eu quero te mostrar, rentabilidade e margens. Nada chega próximo à Lave. Uma rentabilidade muito elevada, 28% quase. A Mitre, 5%. Elbon, 3%. Melnick, quase 10%. É que tem hoje uma entrega melhorzinha, olhando seus pares setoriais. Olhando para margem, 7%, 12%, 15% quase. Já a Lave, 28% quase também de margem. Por isso, é uma empresa que é mais cara. Por que ela é mais cara frente ao valor do patrimônio, como eu sempre te falo, algo que é mais intrínseco à empresa? Porque é uma empresa que tem um nível de entrega muito maior. Tanto é que quando olhamos aqui para PL, que é o preço sobre lucro, ela é mais barata do que a Mitre, é mais barata do que a Elbor, só não é mais barata do que a Melnick, que é uma empresa realmente muito descontada e não tem um nível de entrega tão ruim. A Melnick é quase que uma injustiça, tá? É uma empresa boa que tem um nível de entrega até melhor do que a Mitre, por exemplo, e que tá bem descontada também. A Mitre não, é um caso mais radical, uma dívida relativamente bem elevada, uma rentabilidade, uma margem muito baixa. Pô, eu quero ter acesso a tudo isso também, velho. Eu quero ter a sua autonomia. Mata-mata, gestão de risco, dividendos, controle de toda a sua carteira. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, precificação, pô. Preço teto, projeção, valuation, ranking das ações mais baratas da bolsa. Tudo isso vitalício, para sempre. Adquiriu a planilha uma vez, sem pagar mensalidade, recorrência não. Adquiriu uma vez, você leva para sempre com direito às atualizações futuras. Tem até algumas abas novas, sempre atualizo a planilha, por exemplo. Agora tem a aba aqui de rebalanceamento inteligente. Você coloca aqui, vou investir R$2.000. E ele fala o que é que você compra, o que é que você vende, seguindo suas posições ideais em carteira. Para você que tem interesse em tudo isso, para sempre atualizado, segundo o link da descrição. Agora, para você que além disso quer realmente mudar o seu resultado nas ações,
aprender a escolher as melhores ações para crescimento, valorização, dividendos e estruturar uma carteira que cresça em patrimônio, gere renda passiva com segurança. Eu quero te convidar a potencializar o crescimento mais de curto, médio prazo, mas sim fazer maluquice. Sem day trade, sem fórmula mágica. Não, eu quero te convidar a conhecer uma metodologia passo a passo, direto ao ponto, utilizando de precificação, oportunidade e o momento macroeconômico atual para potencializar seu retorno de curto e médio prazo. Lembre-se, o desconto ele está passando e ainda dá para você aproveitar grandes oportunidades. Clicando no primeiro link da descrição, você vai conhecer o mapa das ações, que é esse curso vitalício. Além disso, uma comunidade vitalícia também e exclusiva do WhatsApp, com acesso a mim, outros investidores, atualizações, network, tudo que você tem que saber, até algumas boas oportunidades que a gente fala por lá. A gente vive falando, na verdade, sobre oportunidade, precificação e tudo mais. Tem interesse? Primeiro link da descrição, aproveita. No mais, foi um prazer te ter por aqui. E não se esquece, é só o começo.